Oi, tudo bem? Nessa aula eu vou te ensinar os princípios básicos para que você consiga utilizar a nossa plataforma da melhor maneira possível. Primeira coisa que você precisa saber: quando você entra no nosso modo de redação, de criação de peças, existem duas categorias: o modo chat e o modo de redação. E eles são bem diferentes um do outro. No modo redação, ele serve efetivamente para você redigir uma peça. Então a IA vai ler os seus anexos, o seu modelo, o seu comando e ela vai redigir uma peça diretamente. Você não vai poder conversar com ela. Então, você envia o comando e a próxima resposta dela já será ela fazendo o processamento para redigir a peça, ou seja, ela fazendo a pesquisa, ela analisando o caso e te mandando um roteiro de como ela vai redigir essa peça. O que ela pode fazer é gerar um quadro com algumas perguntas de como que ela pode ter dúvidas quando ela está redigindo alguma coisa que não está nos anexos ou alguma dúvida sobre como você vai preferir seguir a estratégia, mas ela não vai ser utilizada do modo chat. Então, se você precisa fazer análise sobre documentos, fazer perguntas, tirar dúvidas sobre a inteligência artificial, sobre os documentos que estão anexados ou dúvidas gerais, você entra no modo chat. Outra coisa que é muito legal, quando você está no modo redação, você pode selecionar aqui no nosso Select várias categorias de peça. Fazendo essa seleção, você melhora muito a qualidade da peça que será redigida. Aqui você encontra peças. Então, se você vai redigir, por exemplo, um contrato, você não vai encontrar nenhuma opção aqui. Você vai encontrar recursos, tipos de ação, mas contratos não. No caso de um contrato, você não precisa selecionar nada. Para todos os outros casos, nós recomendamos muito que você selecione aqui o modelo de peça. Nós temos uma detecção automática, mas é muito mais rápido se você selecionar. Depois disso, você pode fazer os anexos dos seus documentos. Então, aqui no nosso exemplo, eu vou utilizar uma sentença anonimizada. Então, tem aqui os dados da sentença. Você pode selecionar por páginas o que você vai inserir dentro da peça. Isso daqui é bem interessante. Por quê? Porque ele mostra a quantidade de tokens que tem dentro desse anexo que você está inserindo. Ou seja, você tem controle do quanto de documento, de quanto que você vai gastar de tokens dentro da plataforma. Uma vez anexado, ele vai aparecer aqui nesse quadrinho. Esse anexo fica disponível no menu Biblioteca. Então, se em outra peça você desejar inserir esse documento, você pode. Aqui eu vou remover para te mostrar. Você pode clicar aqui, selecionar inserir o documento inteiro. Você pode colocar uma versão resumida, no caso de grandes documentos que utilizariam seus limites muito mais rapidamente, ou então páginas específicas. Nesse caso, como é um documento de 3.500 tokens, eu vou inserir ele inteiro. Volto aqui no menu Início e você vai ver que ele continua aqui. No nosso input, nós temos vários prompts que já são automatizados. Então, eu posso digitar, por exemplo, recurso aqui e vão aparecer vários tipos de recurso. Tá? Eu vou selecionar aqui apelação e ele vai substituir o comando por um prompt. Esse prompt, ele já mostra algumas informações que você precisa preencher. Por exemplo, aqui o nome do cliente que você está defendendo. No nosso caso, eu vou colocar que é o Ministério Público. Agora, outra coisa que é interessante. Dentro do nosso quadro de configurações aqui no chat, você pode escolher pensamento rápido, equilibrado, lento e ultra. O que vai mudar em cada um deles? O quanto que a inteligência artificial vai pensar para formular a sua resposta. Então, se você está trabalhando em um caso que é complexo, o ideal é que você escolha o modo ultra. Se você está em um caso que é mais tranquilo, você pode escolher um modo, por exemplo, equilibrado. E você também escolhe o tipo de redator. Se você prefere uma peça mais objetiva, você seleciona o objetivo. Se você quer o equilibrado, ele vai ser uma peça mais normal. E também as ferramentas que você deseja que ela execute durante a criação do roteiro.
a busca de jurisprudência, busca de legislação, doutrinas e também pesquisar na internet. E por que isso daqui é interessante? Muitas vezes, dentro do anexo que você está inserindo, já tem essas informações. Então, às vezes, você não precisa gastar tokens utilizando essas ferramentas. Fica a sua decisão. E também a revisão automática. Por padrão, ela vem ligada. Essa revisão automática, depois que a peça for gerada, ela vai disparar automaticamente. Quando você está num modo lento, quer dizer, a IA vai pensar mais, você vai gastar os seus limites mais rapidamente. Se você está em uma peça complexa, que vai exigir muitos anexos, você também vai gastar os seus limites mais rapidamente, tá? Então, você configura isso daqui de acordo com o seu gosto e com o tipo de peça que você está redigindo. Mas vamos lá. Aqui, então, eu não vou selecionar nada, vou deixar no modo automático para mostrar para vocês em tempo real como é a criação e vou mandar o meu prompt. Como eu deixei no modo rápido, a IA não vai pensar para desenvolver esse caso, tá? Então, a resposta dela será mais rápida. Aqui é o que ela está fazendo, realizando uma pesquisa de jurisprudência para sustentar o nosso caso. Então, vai mostrando o quadro, o roteiro, o que ela está fazendo, os pontos jurídicos que ela achou que valem a pena serem abordados, os pontos jurídicos que valem a pena ser abordados, e ela gerou esse roteiro. Nesse roteiro, você vai ver o objetivo de cada sessão e o que ela vai abordar em cada sessão. Você pode sempre editar esses campos, você pode mudar de ordem e você também pode acrescentar novos tópicos, clicando aqui em adicionar etapa. Ou então refazer esse roteiro com sugestões, em que você pode descrever alguma alteração que você não gostou. Ele também indica os pontos que requerem mais atenção na revisão. Por exemplo, aqui, complexa, requer atenção. Por quê? Porque ela está citando jurisprudência, está citando legislação e é a parte que você precisa se atentar. É interessante também que você saiba que no canto superior direito tem a aba de fontes. Essas fontes são as jurisprudências, no nosso caso, que era a única ferramenta que estava habilitada, que ela encontrou para sustentar o nosso caso. A partir disso, eu posso aprovar o nosso roteiro ou refazer. Como esse é só um exemplo, eu vou aprovar. Você pode ver que a peça começou a ser redigida aqui no nosso editor. Como nós estamos no modo equilibrado, a redação ela é feita de maneira mais lenta. No modo objetivo, ela é redigida muito mais rapidamente. Então aqui a nossa peça está redigida, seguindo o roteiro que foi proposto. Uma coisa que é interessante que você saiba, quando a peça está redigida, se você clica nas jurisprudências citadas, ele já vai te mostrar aqui a citação, o quadrinho da jurisprudência. E isso é muito bom para que você consiga revisar com facilidade a redação que foi feita. Se você clicar nesse botão revisar peça no editor, a nossa IA irá ver esse texto, irá analisar o roteiro que foi proposto e ver se está tudo exatamente como foi proposto. Outra coisa que é importante, vocês podem ver o quadro aqui que está mostrando a quantidade de tokens que está sendo utilizada nessa conversa. Então, tem 3.500 tokens do documento anexado, a conversa tem 11.000 tokens. Por quê? Porque tem a pesquisa que foi realizada, então tem essas jurisprudências que estão citadas aqui, e tem o que a gente já digitou. Então, isso daqui vai aumentando. Quando você fica em uma conversa longa, você vai gastando os seus limites mais rapidamente, porque toda vez você vai estar enviando esses 15.000 tokens de volta para a inteligência artificial processar. Então, procure manter as suas conversas sempre curtas. Depois que a nossa peça for feita, se você manter no modo redação, você pode pedir para ele fazer alterações no texto. Então, por exemplo, altere o endereçamento de excelentíssimo para ao juízo. Se eu dou um comando desse, como nós estamos no modo redação, ele pode editar esse texto. Então, está aqui a redação foi alterada. Se eu vou no modo chat, eu posso fazer perguntas sobre o texto que está aqui dentro. Por exemplo, resuma o
conteúdo do editor. O nosso chat, ele pode ver o conteúdo do editor, mas ele não tem a capacidade de editar o que está aqui dentro. E é por isso que existe a diferença entre redação e chat. Então, se você precisa realizar uma alteração no texto, mude para o modo redação. Se você quer fazer uma nova pesquisa, procurar outras jurisprudências, você pode vir no modo chat e digitar o que você quer fazer de pesquisa. Você pode sempre fechar esse editor e abrir ele novamente, tá? E você pode sempre navegar entre as abas, por exemplo, biblioteca, início e conteúdo. Conteúdo é onde está a sua conversa. Lembra que eu disse que aqui nós estamos gastando 16 mil tokens e 3.500 deles são só do documento que você anexou? Muitas vezes, depois que você está com a peça feita, você pode querer remover esse anexo para economizar os seus limites. Então, você pode vir tanto na aba Início e clicar nesse X, quanto na aba Biblioteca. Se você clica aqui, os seus limites eles vão diminuir aqui, ó, o que você está gastando nessa conversa, porque foi reduzido o anexo, tá? Então, você tem essa autonomia de redigir a peça. Existe uma segunda forma de redigir peças, que é utilizando os seus próprios modelos. Às vezes, no seu escritório, você já tem um modelo de peça que você gosta de utilizar, já trabalhou na argumentação dele, e você pode reutilizá-lo aqui. O modelo que eu vou utilizar nesse exemplo é um modelo de contrato, tá bom? Não tem nada demais. E eu vou pedir para serem alteradas algumas informações nele. Existem duas opções aqui, o modo flexível e o modo fiel. Você também encontra essas opções na biblioteca, quando você vai inserir um modelo de peça. Os modelos ficam marcados aqui, ó, modelo. O modelo fiel, ele vai adaptar o que você está pedindo de alteração dentro do texto, e ele vai tentar seguir o máximo que puder o modelo que você já inseriu. No modelo flexível, você deixa a inteligência artificial procurar novas argumentações. Ele realmente pega o que você inseriu como base, mas ele pode fazer novas pesquisas, citar outras jurisprudências. No nosso caso, eu vou inserir esse modelo como um modelo fiel. Então, aqui no início, nós podemos ver que existe já ele no documento de contexto, está como fiel. Eu vou pedir para ele inserir alguns dados aqui que são fictícios, né, dentro desse novo modelo de peça. Pronto, nós podemos ver que ele inseriu aqui as modificações que eu solicitei. Então isso é muito legal quando nós já temos um modelo ou de contrato ou de peça que precisam ser alteradas apenas algumas configurações, não vai ser alterado várias coisas dentro do modelo. Então isso é muito útil quando você já tem um modelo que o seu escritório gosta de utilizar e você vai fazer algumas alterações. Outra coisa que você pode fazer é utilizar o tema do seu escritório, tá bom? Se você tem uma peça, você pode fazer a importação dela aqui pelo editor e ela tem um header, por exemplo, ou uma marca d'água no fundo, isso fica salvo como tema do seu escritório e você pode habilitar isso nas outras peças. Dessa forma, você utiliza sempre o papel, a folha com o tema que o seu escritório já utiliza. E agora uma última informação para finalizar essa aula. Dentro do que você envia para a inteligência artificial, nós dividimos o conteúdo em duas partes. A de documentos, que são os documentos que você coloca em anexo, e a conversa. Dentro da redação e do chat, os anexos eles são lidos pela inteligência artificial de forma diferente. Na redação, nós tentamos passar o contexto inteiro, então o seu documento vai na íntegra. E no chat, nós conseguimos fazer uma busca semântica, procurando as partes mais relevantes para a inteligência artificial gerar a resposta dela. Então, existe um limite de quantidade de texto que você consegue inserir aqui para que a inteligência artificial não alucine dentro dos seus documentos. Então, se você colocar, por exemplo, um anexo de 1000 páginas aqui e pedir para realizar a redação, não vai dar certo, ela vai bloquear, tá bom? Por fim, sempre verifiquem as citações. Qualquer inteligência artificial pode alucinar em alguma resposta. O trabalho do advogado é insubstituível. Sempre verifique as citações, a argumentação. A inteligência artificial ela é uma ferramenta de auxílio ao advogado. Ela não substitui o trabalho do profissional.